Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje e eu já quero te alertar que em todos os quadros do programa de hoje, vamos abordar temas relacionados à doutrina bíblica com linguagens para todas as idades. Ao pensarmos na vida e no ministério terrenos do Senhor Jesus, vemos claramente o projeto de Deus para a nossa salvação através de suas palavras e obras e até de seu sofrimento, do Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Além disso, este mesmo Jesus continua conosco, propício à sua igreja, acessível àqueles que o aceitaram e o aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Entretanto, a verdadeira experiência de salvação se dá no ato e no processo, ou seja, é preciso viver o projeto de Deus todos os dias, até que a bênção maior da vida eterna se dê em estar preparado para o momento do encontro com Ele. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo pastores e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão. O que o Senhor Jesus representa para a sua igreja hoje e sobre as lembranças relatadas pela igreja que ficará no arrebatamento, a igreja infiel. Logo depois, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes falará sobre o tema A Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tendo como base a história de Esther e a sabedoria. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para a clave. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Letícia Lírio falará sobre o tema Não Perca a Oportunidade de Salvação. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E nós começamos agora o quadro Lições do Manaim. Este quadro semanal, que, como você já sabe, aborda os temas, os assuntos
da última escola bíblica dominical. Todas as semanas, domingos, às 10 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical ao vivo e, como última abordagem desse assunto, que também é visto, debatido pelas senhoras, os jovens, a todas as classes das nossas igrejas, nós trazemos aqui um momento de uma conversa descontraída. Vocês já repararam que hoje o pastor Josias não pôde estar, mas comigo aqui está o pastor Daniel Moreira. Daniel, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Sérgio. Pai do Senhor a todos queridos. Mas nós não estamos sozinhos, Hoje não é, Daniel? Não, tem uma turma de peso aqui hoje. Glórias a Deus. Nós temos aqui como convidados especiais hoje o pastor Gilson Souza e o pastor Antônio Carlos de Oliveira, a quem eu saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, Sérgio, a paz do Senhor a todos que participam conosco dessa nossa programação de hoje. A paz do Senhor, pastor Sérgio, e também os participantes deste programa. Glórias a Deus. Como você também já percebe e acompanha, o nosso programa é interativo. Está aparecendo agora aqui na tela um QR Code, aquele quadradinho branco e preto. Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e será direcionado para o número do WhatsApp. Indo para esse número do WhatsApp, você vai poder postar um comentário, falar alguma coisa do programa, a sua impressão, nos enviar uma palavra, e essa sua participação tanto pode ser por texto, ou seja, escrevendo, digitando, nos enviando, ou em vídeo. E nós temos sempre diversas participações, e a cada semana nós trazemos aqui 2 em texto e 2 em vídeo. E a primeira delas, pastor Gilson, em texto, veio de Caçapava do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, enviada por Gisele Nunes, e ela diz: o programa tem suprido minha necessidade de estar envolvida com os assuntos da Escola Bíblica Dominical. O seu conteúdo edifica a minha fé e fortalece a comunhão. Também foi enviada a participação, agora veio de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e quem mandou foi Araceli Sueli Dantas, que escreveu: o programa é uma bênção. Temos aprendido e desfrutado de uma doutrina maravilhosa e um grande renovo espiritual que nos desperta para este momento final da Igreja Fiel. Glórias a Deus. Pastor Antônio Carlos, eu creio que esse renovo espiritual mencionado pela irmã, ele sempre vem aquilo que impulsiona um renovo na nossa vida é a palavra, né? Isso mesmo, a doutrina. Perfeitamente, é a palavra. E, por outro lado, a escola bíblica, ela traz uma contribuição muito grande, porque ao fazer as perguntas, ser espalhada pelo mundo todo e depois voltar como retorno, traz uma contribuição extraordinária para a nossa vida, uma edificação muito grande. Glória a Deus. Então, realmente, o renovo vem dessa comunhão e dessa experiência com o Senhor, recebendo, como você disse, a palavra, a Amém. doutrina. Glórias a Deus. Bem, nós temos agora 2 vídeos. O primeiro veio de Manaus, Amazonas, enviado por Abraão. E o segundo de Maceió, Alagoas, quem mandou foi a nossa irmã Daiane. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o irmão Abraão, aqui da igreja de Cachoeirinha, Manaus, Amazonas, Ministério do Pastor Artini. A minha experiência ao assistir o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido de grande importância para o conhecimento da palavra do Senhor, o aprofundamento dos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Então é um programa que nos auxilia, nos ajuda muito para o aprendizado e a consolidação da doutrina da palavra do Senhor na nossa vida. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ana Daiane, sou de Maceió, Aéreo, faço parte do Ministério do Pastor Paulo Mena. É uma grande bênção participar do Anunciando o Evangelho Eterno, onde a gente aprende muito da palavra do Senhor, as experiências que são transmitidas, também enfatizando o quadro do perfeito louvor, onde a gente aprende o louvor de forma facilitada, aprende também os instrumentos. Então, é uma grande bênção participar desse programa. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, obrigado a Araceli, Gisele, Abraão e Daiane
pelas suas participações e como você está vendo, continua aqui na tela o QR Code e você também pode participar. Bem, nós temos continuado, pastor Daniel, Gilson, Antônio Carlos, no livro de Cantares. E na última escola bíblica dominical, nós aprendemos um aspecto que ainda está contido no capítulo 5 de Cantares. E seria importante nós situarmos e até lembrarmos a todos qual é o enfoque do capítulo 5 de Cantares, o que ele aborda exatamente, qual é o momento profético que o capítulo 5 nos traz. Bom, Sérgio, eu diria que, acima de tudo, todo o capítulo 5 está relacionado ao arrebatamento da igreja. Ou seja, o momento em que, no capítulo 5, verso 1, uma igreja fiel, ela sobe com Jesus, ela é arrebatada, e a partir do versículo 2, nós vamos ver até ao último versículo uma descrição de uma igreja infiel que não subiu, não foi arrebatada, e que naturalmente ali vai relatar uma série de conhecimentos que ela teve antes relacionados com o Senhor Jesus, mas que por alguns motivos que ela própria justifica ali na linguagem, ela não esteve preparada para a subida com o noivo, com o amado. E desperdiçou, né, pastor Gilson, Antônio Carlos, desperdiçou a oportunidade, né? E esse discernimento profético com relação no capítulo 5, a igreja fiel e a igreja infiel, se você não tiver a revelação, talvez as pessoas misturam a posição, achando que que todas as duas posições ali é da igreja fiel e não é, né, Antônio Carlos? Perfeitamente. E uma coisa que chama muito a nossa atenção também, já descrita aqui pelo pastor Gilson e comentada por você, é que a igreja que vai ficar foi uma igreja que teve experiência com o Senhor. Isso é muito... Ela saiu da fiel, muito né, e se tornou interessante infiel. E que nos enche o coração de temor. Claro. Não é verdade? Para nós não sermos achados nessa condição. Exatamente. E não poucas vezes a palavra mostra esta situação como vive essa igreja que descreve perfeitamente a pessoa do Senhor Jesus. Perfeitamente ela descreve e que serve como o exemplo para nós. Eu gosto sempre de tomar para mim, eu acho que a Bíblia mostra isso, o exemplo negativo, porque a gente nunca se coloca na posição boa, né? A gente sempre se coloca na posição de vigiar. Mas, enfim, ela descreve assim a pessoa do Senhor Jesus com a perfeição. Detalhes, né? E com vários detalhes. Então, isso para nós é um exemplo do nosso cuidado e da nossa vigilância. E eu creio que um ponto muito essencial para que os irmãos possam entender esse capítulo 5 é nós dividirmos esse capítulo 5 em 3 partes. A primeira já falamos, o verso 1, uma igreja que foi arrebatada. Mas a partir do verso 2, uma igreja que não subiu, não foi arrebatada, há uma descrição de 2 momentos especiais dessa igreja que ficou. Essa descrição ela vai do verso 2 até o verso 6, descrevendo os motivos pelos quais ela não foi arrebatada. Ela dormiu, ela mudou de roupa, ela foi para a cama dormir, ela fez um esforço para abrir a porta, abriu só a fresta da porta. Não estava pronta. Não estava, Agora, o outro momento é a partir do verso 7, quando ela é confrontada com as pessoas que vão indagar a ela. O mundo. O mundo vai indagar a ela a respeito disso. E a partir dali, então, mais especificamente, né, quando as indagações vão ali pelo verso 8, o verso 9, aí a partir do verso 10, que é o ponto que nós nos interessa hoje, nessa escola bíblica dominical que nós passamos, né?
Então, a partir dali, ela vai então fazer essa descrição até o último versículo, né, que é o verso 16, que é o assunto que tem sido os últimos pontos da nossa escola bíblica dominical. E que, na verdade, essa descrição, essa repartição que você fez, Gilson, ela também nos chama muita atenção, porque uma igreja infiel que conheceu tudo do Senhor Jesus. E chega um momento aqui, ela é indagada, e é nisso que nós vamos nos deter, que ela fala, ela traz até atributos que são específicos e exclusivos de Jesus, e que, na verdade, a igreja fiel também conhece, ela vive, ela desfruta desses atributos, e é sobre isso que nós vamos falar mais hoje. Eu vou chamar para que vocês comentem o versículo 10, Cantares 5:10, que diz assim: meu amado é cândido e rubicundo, que nós já falamos em outra edição. E agora, o que destacamos para hoje, ele traz a bandeira entre 10.000. Como é que é isso, profeticamente, o noivo, o Senhor Jesus, empunhando uma bandeira? Então, vou começar. Pode começar, Antônio Carlos. Em muitas visões que o senhor concede, falando de bandeira, nós sempre relacionamos com a pátria. A bandeira é a identificação da pátria. Então, o único que segura a bandeira da eternidade é o Senhor Jesus. Ele é inconfundível. Ele pode estar dentre milhares que ele é reconhecido, porque não há outro em condições de segurar essa bandeira. Não é como diz ali no Apocalipse, ele é o único capaz de abrir o selo, se referindo à nossa remissão, né? Glória a Deus. Então, nesse sentido, sabemos que tem outros sentidos também, não é? A bandeira tem outro significado, mas vou deixar para o comentário aqui dos nossos companheiros. O comentário a respeito da pátria eu acho muito interessante, não é? Porque cada um identifica a sua pátria, mas a pátria celestial é identificada através dele. Corroborando aí com o pastor Antônio Carlos, uma bandeira tem diversas utilidades. A primeira delas, você já citou, é símbolo de uma nação. Sim. Mas ela também, a bandeira, também os exércitos carregam, né? Bandeira, Exatamente. falando da soberania, a proclamação de uma vitória, uma forma de se manifestar. Então, ao falar que o noivo traz a bandeira, o livro de Cantares faz menção profética ao Senhor Jesus e à própria Trindade. Então, exatamente. Essa bandeira nos remete, Gilson, ao Senhor? Sem dúvida, a expressão ali é de uma contemplação do Senhor Jesus, como destacando o amado, que é o Senhor Jesus, entre 10.000. Ou seja, ele é inconfundível, ele é único. Então, por isso... Só ele tinha a bandeira. Só ele tinha a bandeira. Então, ele é único. Ele é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, e é o único através do qual nós obtemos todas as vitórias na nossa vida. Interessante, né, Gilson, Antônio Carlos e Sérgio, assim, as expressões são muito proféticas, né? Eu fico cada dia mais maravilhado, porque é um tesouro inesgotável. Meu amado é cândido e rubicundo, né? Já falamos isso, mas é bom frisar, né? Então, ele é santo, 3 vezes santo. Amém. Ele é rubicundo porque ele tem a vida, né? Ele derramou o seu sangue, que é o seu Espírito Santo. Então, vejam que as expressões extraordinárias a respeito do Senhor Jesus, porque essa igreja conheceu, não é? Ela conheceu, mas depois se tornou infiel. Eu vou chamar um versículo aqui, e eu queria que vocês comentassem e até dissessem como é que isso aconteceu. Está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 15, que diz: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, O Senhor é minha bandeira. Como é que Moisés fez isso? E se tinha também um contexto profético? Eu acho que tinha o contexto profético, sim,
porque ele também distinguiu o Senhor em relação a todos os outros que existem. O Senhor é minha bandeira, é também um sentido de exclusividade. Agora, apesar da bandeira representar a nação, representar a pátria, ele também está falando o Senhor como todo o seu objetivo. Ele está classificando o Senhor como todo o objetivo da vida dele. O Senhor é minha bandeira, o Senhor é o meu objetivo, o Senhor é o meu alvo. Minha vitória. O Senhor é a minha vitória. É a minha referência, né? Pode É o completar. meu padrão. Tudo para mim. Interessante isso aí, né? Muito interessante isso. Não é? E essa expressão, o Senhor é minha bandeira, ela está colocada no contexto de uma batalha que foi vencida, né, pelos filhos de Israel no deserto, que foi a primeira batalha de corpo a corpo, né, que os filhos de Israel enfrentaram na caminhada do deserto. Então, a bandeira ali, a expressão, né, o Senhor é minha bandeira, foi em função dessa vitória que Deus concedeu ali naquela batalha. Então, o Senhor Jesus, como aquele que é entre 10 mil, nos faz lembrar muito a expressão relacionada à obra de Davi, né? Quando lá no... Eu lembrei mesmo. Na obra de Davi, Saul né? venceu 1000, né? Saul venceu 1000, né? Mas Davi venceu milhares, né? 10 mil. Saul venceu 10 mil, né? Davi venceu 10 mil. Então, é a figura do Senhor Jesus, né? Porque Davi, naquilo que ele não pecou, ele foi uma tipologia bíblica do Senhor Jesus, né? E pode ser também, pastor Gilson, acrescentando aí, Moisés está tributando a vitória, não a força dos exércitos de Israel, mas está tributando a vitória ao Senhor. Ao Senhor. Glória a Deus. Bom, né? Glória a Deus. E nisso tudo nós glorificamos ao Senhor. E eu me lembrei, quando o Gilson começou a falar do Senhor Jesus, é o único mediador, o Salvador. Na verdade, a Bíblia tem inúmeros nomes que são atribuídos ao Senhor Jesus. E Ele é tudo isso para nós. Ele, de fato, é a nossa bandeira. Mas vamos agora mudar um pouquinho, porque o livro de Cantares, no capítulo 5, também trata do Senhor Jesus, mostrando profeticamente, falando do sofrimento dele. Naquela parte que diz a respeito dos cabelos crespos, queimados pelo sol, desgastados, mostrando profeticamente que o noivo, ou seja, o Senhor Jesus, muitos séculos depois, passaria por tudo isso, no maior ato de sofrimento de alguém inocente, por toda uma humanidade pecadora, e mais ainda que venceu tudo isso ressuscitando. Mas como o que a gente poderia falar? Vou começar aqui com o Daniel, que hoje está falando pouco. Rapaz, hoje é dia de ouvir mais. Daniel, como é que a gente deve ver todo o sacrifício, tudo que Jesus fez por nós, especialmente no seu ministério? Essa expressão, né, os cabelos crespos, fala exatamente do sofrimento, de toda a opressão que veio sobre ele, né? E o Senhor Jesus, como homem, ele padeceu sofrimento, desprezo, né? Inigualáveis dores. Ninguém está querendo dramatizar nada aqui, mas é o que a palavra diz, né? Por amor ao homem. Então, o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus, foi marcado por injustiças, por perseguições, por incompreensões, por sofrimentos físicos, abandonos, desprezos e tantos outros incontáveis atos de sofrimento cujo ápice se deu na cruz. Amém. A gente tem falado da igreja infiel. Esse capítulo 5 é a manifestação da igreja infiel. Como é que fica, Antônio Carlos, uma igreja, um povo que conheceu tudo o Senhor Jesus, inclusive relacionado ao seu sofrimento, e de repente deixou tudo isso e negou? Eu diria que ela começa descrevendo Jesus da sua forma gloriosa, não é?
Ela começa descrevendo Jesus da forma gloriosa. E, de repente, ela mostra que conheceu o outro lado do Senhor Jesus, que é o Jesus homem, né? É o Jesus homem, Jesus que veio como homem. E nesse sentido, Israel esperava o Messias. O Messias era a maior referência de Davi, né? Um guerreiro, alguém que viria para retomar o governo que estava na mão dos romanos na ocasião, não é? Alguém que estaria de vestes reais, montado num cavalo de guerra. E então Jesus ele passa a viver uma outra parte da Escritura não compreendida pelos judeus, mas se dedicando exatamente à igreja, onde ele não viria mais como um guerreiro como Davi, mas ele viria como um servo para pagar o preço pelas nossas vidas. Olha, Jesus. É muito interessante, nesse diapasão que nós estamos falando aqui, quando ele desce o Monte das Oliveiras, vindo lá de Betânia, depois do jantar em Betânia, ele desce o Monte das Oliveiras montado num jumentinho, né? Israel esperava ver um rei com vestes reais, com cavalaria, e de repente enxerga um homem simples, cabelos crespos. Tudo já profetizado. Tudo já profetizado. Cabelos crespos. Ninguém dava nada por ele, não tinha nada que agradasse a ninguém, e em vez de montado num cavalo de guerra, montado num jumentinho. Então, ele que era o Messias para Israel, ele se volta para o restante da humanidade, para trazer a salvação ao restante da humanidade, Amém. Com o qual ia fazer a sua igreja, e ele deixa lá no Monte das Oliveiras, simbolicamente, né? O maior atributo do Velho Testamento, que é o Messias, e assume agora, ele indo em direção à cruz, na semana da Páscoa, o maior atributo do Novo Testamento, que é o Cordeiro. Olha, Jesus. Aquele que veio para pagar o preço pelas nossas vidas. Então ali é conhecida a outra face do Messias. Não o Messias rei, mas o Messias remidor. Aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Se entregou. Se entregou. E eu quero ler um versículo aqui, Gilson, te passar a palavra, Sim. que fala exatamente isso tudo, do momento final, que está em Marcos 15:34, e que diz: E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que a relação em Cantares com a questão dos cabelos crespos, pretos como corvo, era mostrando exatamente que Jesus, como homem, ele iria suportar sobre ele todo o sofrimento decorrente do pecado ao longo de todo o ministério dele, e que, por último, naquele momento final ali na cruz, ele ia suportar sobre ele também a escuridão, ou seja, o negrume das trevas do pecado sobre si. Ele iria levar isso, o próprio profeta Isaías tinha profetizado sobre isso, né, que ele levaria sobre si as nossas dores, né? Castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, naquele momento ali, se cumpre essa palavra profética de Cantares, né, no capítulo 5, versículo 11, quando mostra esse aspecto dos cabelos crespos, falando do sofrimento dele, mas também diz assim, pretos como corvo, ou seja, a escuridão ali, trevas, né, do pecado, tudo recaiu sobre ele naquele momento ali. E foi o momento, inclusive, que quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Essa pergunta é uma pergunta, pastor Daniel, que vai ser difícil nós encontrarmos a resposta. A não ser, podemos dizer assim, Deus não respondeu a ele, ou seja, o desamparou, para não nos desamparar. Seria isso? É porque ali, Gilson, né, ali é o homem. Deus meu, é o Jesus homem. Então, como homem, ele geme e ele chora. Mas Apocalipse diz que ele é fiel testemunha. Glória a Deus. Amém. Mas com fiel testemunha, ele parte em frente para cumprir o plano da salvação. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Bem, nós vimos
então, na primeira parte aqui dessa nossa conversa, o Senhor, aqueles atributos do Senhor Jesus. Agora, nessa segunda parte, o seu sofrimento. E nós vamos fechar aqui o nosso último assunto deste quadro. Mostra exatamente aquilo que o Senhor Jesus faz em razão ou em favor do homem, do pecador, do necessitado. E eu vou ler aqui o versículo que está em Cantares 5:12 para que vocês possam comentar. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Que face é essa? Que relacionamento é esse do Senhor Jesus para com o homem, pastor Gilson? O que é notável é que essa descrição agora, ela é dos olhos do Senhor Jesus. Ou seja, o olhar dele, a contemplação dele. Então, já se trata agora de algo muito específico e extremamente confortador para nós, porque quando se trata do olhar do Senhor Jesus, nós vamos ver exatamente que as correntes das águas, elas falam das turbulências, né? As turbulências da vida, os problemas que nós encontramos, às vezes problemas de ordem familiar, as crises mundiais que estão aí trazendo para nós todo tipo de aflição quando nós olhamos isso, né? As perdas, né? E também tantas situações que cercam o homem e elas vêm muitas vezes sobre nós como fortes, elas vêm sobre nós como fortes lutas e ventos fortes que sopram, né? Contra as nossas vidas. E essa hora é a hora em que nós precisamos estar debaixo do olhar do Senhor Jesus. O olhar dele transmite bálsamo, o olhar dele transmite segurança, o olhar dele é exatamente para mudar esse momento difícil pelo qual nós passamos, mas debaixo da contemplação dele nós temos o olhar do Senhor, né? Me lembrei, Gilson, a questão de olhar foi quando Pedro o nega ali naquela fogueira, os escarnecedores, e quando ele então, o Senhor Jesus está saindo, né? E a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele. Então, foi o olhar do Senhor Jesus encontrou-se com o olhar de Pedro. Ele tinha acabado de negar o Senhor Jesus. Mas o olhar que Pedro viu nele não foi o olhar da acusação, não foi o olhar da raiva, do ódio, mas foi o olhar das pombas. Que coisa, hein? Foi o olhar humilde, foi o olhar do perdão, foi o olhar sereno, não é? E aquilo ali falou sem palavra alguma, só no olhar. Tanto que depois da ressurreição, o Senhor Jesus chama o Pedro e o comissiona. Exatamente. Então, esse é o olhar das pombas. Ele não olha como o homem olha, né? Glória a Deus. Acrescentaria, né, que o olhar do Senhor Jesus, sereno como o da pomba, traz descanso e segurança, sendo exemplo dessa bênção a experiência vivida, né, pelo salmista no Salmo 23. Exatamente. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Só um minutinho, você vai continuar, mas vamos projetar esse versículo, Vamos. Salmo 23, versos 2 e 4, pode prosseguir, Antônio Carlos. Repetindo então, deitar-me faz, verso 2, né? Em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Maravilha. Eu só acrescentaria que o olhar das pombas é um olhar puro. E quando o Senhor olha para nós, ele transmite o seu amor e a sua graça de tal maneira que traz inclusive curas às nossas vidas, pelas bênçãos que ele transmite com o seu olhar. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, eu já tive essa experiência
que eu vi uma certa ocasião assim numa praça, as pombas ali arrulhando, né? E ali ciscando. E eu lembrei desse versículo, sem brincadeira, e fixei nos olhos delas. Sabe o que aconteceu comigo? Você se apega. Porque o olhar é tão puro, é tão humilde que você se apega. Você quer pegar na pomba, você quer fazer um carinho nela por causa do olhar. Isso é a experiência do olhar de Jesus quando Glória a Deus. Glória a Deus. ele enxerga, né? Quando nós Bendito nos deparamos seja. com esse olhar. E esse olhar, Gilson, traz isso tudo aqui? O que é notável é que na leitura do texto na tela, aqueles que estão acompanhando conosco puderam ver o destaque ali em cor vermelha de algumas partes dos versículos. Está aqui. O destaque é exatamente do momento em que há a contemplação do olhar do Senhor. Glória a Quando Ele Deus. nos olha, Ele nos faz realmente, né, deitar em verdes pastos, dar descanso, Ele nos guia, né, mansamente, Refrigério, né? Não temeria mal algum, então me consolam. Então essas expressões, todas elas são resultado do olhar de Jesus. E um Maravilha. aspecto, Glória a Sérgio, Deus. que eu gostaria de comentar aqui com os companheiros também, é o Claro. seguinte, é que a expressão pombas, a gente sabe que na Bíblia a pomba tem um simbolismo. Quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, então ali a forma como ele recebeu ali o Espírito Santo na vida dele foi na forma corpórea de uma pomba. O que passou, portanto, por interpretação, o entendimento de que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando o Senhor Jesus nos contempla, é o Espírito Santo que está nos contemplando. E é o Consolador, aquele a Isso. respeito de quem ele falou, né, em João capítulo 14, quando ele disse assim, eu vos enviarei outro Consolador e ele permanecerá convosco para sempre, né? Glória a Jesus. Então, realmente, é o olhar das pombas. Agora, tem outros aspectos ainda no versículo que nós não comentamos ainda. Vamos continuar? Pode continuar. Você fala o versículo de Cantares. De Cantares. Claro, Cantares, que nós lemos 5:12, O 12. que pode projetar a produção novamente e fala Lavados em leite, Isso aí, lavados em leite, e postos em em engaste. engaste. E aí, vamos lá então? Por favor. O que é notável nessa expressão é que está falando do olhar de Jesus, né? Naturalmente, não é uma figura de você pegar os olhos de uma pessoa e arrancar e lavar em leite, não é essa a figura. O que está mostrando é que o olhar de Jesus, quando ele nos contempla, ele nos transmite um alimento que é o primeiro alimento que o ser Jesus. humano ingere na vida, é leite. Novo nascimento. É o leite materno, a mãe, ele acabou de nascer, ele é levado à mãe para ele amamentar, é o primeiro alimento. Então é o alimento do novo convertido. Então o Senhor Jesus, Maravilha. quando nos contempla com o olhar dele, que é o olhar das pombas, o olhar do Espírito Santo, ele nos contempla para nos alimentar, nos dar o primeiro Glória a alimento. Não é, Daniel? O primeiro alimento. E Maravilha. o detalhe, o engaste ali, é que o grande segredo do alimento está na doutrina. E na obra do Senhor, É que a fixa. doutrina, ela está incrustada, ela faz parte, né? Ela é inerente à obra do Glória a Espírito, Deus. né? Por isso, engaste, a expressão aqui, quando fala-se postos em engaste. O engaste é quando você pega uma peça de joia e incrusta nela uma pedra preciosa, alguma coisa assim, isso é o engaste, né? Então a doutrina, ela está engastada, se nós podemos dizer assim. O ensino, né, está engastado, incrustado, é inerente à obra do Espírito Santo. Você vê que coisa gloriosa, né? Maravilhosa. Um versículo da palavra. Glória a Deus. Quanto valor profético, quanta beleza profética, né? É muito glorioso, né? É, Muita e riqueza. nesse último momento, Antônio Carlos, a doutrina é a base que tem que permear a vida do crente. Nós não podemos, é o que nós estamos fazendo e buscando cada dia mais. Nesta obra, nós entendermos, alcançarmos o mistério, entrarmos na doutrina pela revelação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém. Bem, Glória a Deus. a conversa está uma bênção, glórias a Deus, mas Uma nós pena, temos né? um tempo, né? E nós estamos chegando quase ao final, e nesse final nós sempre pedimos para, geralmente, ao pastor Daniel, que faz um fechamento, trazendo uma palavra direta para aquele que está nos acompanhando, nos ouvindo. Glória a Deus. Queridos, quem sabe o Senhor
a senhora, você está em meio a fortes correntes de águas, isto é, passando pelas grandes lutas da vida, todos nós passamos, mas sem saber o que fazer. Há uma palavra para mim e para você, para o senhor, para a senhora hoje. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é o Deus Todo-Poderoso que dá descanso, direção, consolo e, em lugar do medo, dá forças para vencer. O Senhor Jesus, depois de passar pelo maior sofrimento que o homem pode passar, ele derramou o seu Espírito Santo para nos dar salvação e nos fazer mais do que vencedores. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você está vendo agora, mais uma vez, aquele código QR Code, só que este agora é diferente do primeiro. Neste QR Code, você vai interagir conosco a partir do assunto para o próximo programa. Você apontando agora a câmera do seu celular para este QR Code, você vai ser direcionado para o WhatsApp e vai vir uma questão, que é uma das perguntas, nós sempre selecionamos uma das perguntas da Escola Bíblica Dominical da próxima semana, deste próximo domingo, e você vai estudar, você vai buscar o Senhor e vai nos enviar o seu comentário. E toda semana nós recebemos os comentários e selecionamos 2 deles. Hoje nós vamos trazer aqui a participação, primeiramente, de Maurício Rocha, que é do Rio de Janeiro, cidade e estado do Rio de Janeiro, e ele disse: o olhar das pombas é tipo do olhar do Espírito Santo, que é sereno e ao mesmo tempo poderoso, dando o escape no meio das dificuldades, das investidas e das correntes das águas, na verdade, que falam as correntes das águas, das lutas da vida. Glórias a Deus. Também, Sirval Donizete, de Minas Gerais, Divinópolis, assim comentou: o olhar das pombas fala acerca do olhar do Espírito Santo, que vê todas as coisas em cada um de nós, e quando acrescenta junto às correntes das águas, elas falam das turbulências, das agitações da vida. Mas glórias a Deus, como foi dito aqui, nós conversamos, é esse olhar, é essa bandeira que nos defende, que é a nossa Lembrei daquele louvor, né? segurança. Seu maravilhoso olhar. Glórias a Deus. É Glória isso a mesmo. Deus. Mas, amém. Amém. Estamos, então, chegando ao final. Daniel, Gilson, Antônio Carlos, a paz do Senhor, e vocês dois, especialmente, retornem, são sempre bem-vindos. Amém. Amém. Obrigado, Sérgio. A paz do Senhor. A paz Obrigado do- a todos. A paz do Senhor. Pai do Pai do Senhor, Senhor. Antônio Carlos, Gilson, são sempre bem-vindos aqui conosco. Pai do Senhor, Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Amém. Glórias ao Paz- nome do Senhor. Paz do Senhor a todos também. Glórias a Deus. Amém. Bem, muitos são os parâmetros que podemos utilizar na educação dos nossos filhos. Aspectos sociais, familiares e pessoais, dentre outros, que podem nortear as nossas ações. Quando estamos preparando nossas crianças e adolescentes para o futuro que está pela frente, existe, é claro, um parâmetro que é vitorioso nessa missão e que cabe a nós, os pais, que é a educação dos filhos no temor do Senhor. Que assunto, hein? Que maravilha! É sobre esse assunto exatamente que a doutora Késia Nunes vai falar hoje no quadro Organização e Método. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro episódio do mês de agosto, vamos permanecer abordando o tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esther e o ensino para o nosso tempo. Nesta aula, o texto que nos acompanha se encontra em Esther 4,16. Vai,
Ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Irmãos, qual o cenário? Esté era rainha do reino de Suzã, no reinado do rei Assuero. Amã, um amalequita que se incomodava com a falta de reverência de Mardoqueu a ele, traçou um plano contra Mardoqueu e todo o povo judeu. Suas narrativas mentirosas foram suficientes para enganar o rei e fazê-lo emitir um decreto de morte contra o povo. Mardoqueu, que era o primo que criou Esté, ficou inconsolado, clamando ao Senhor. Também fez a rainha Esté saber o que estava para acontecer e ordenou que ela fosse ter com o rei. Contudo, havia uma ordem: ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. E estando diante dele, seria poupado se ele estendesse o cetro de ouro. Nesse trecho, embora se mostrasse contrariada com o risco de morte diante do rei, Esther decidiu arriscar a sua vida pelo seu povo. Ela, o primo e as pessoas da sua confiança dedicaram um período de consagração ao Senhor, confiando que teriam vitória junto ao rei pelo povo. Irmãos, o que aprendemos com Esté e que devemos ensinar aos nossos filhos para combater as mentiras deste tempo? Já tratamos da obediência e dos valores, e nessa terceira aula vamos tratar de um outro aspecto, a sabedoria. Esté estava diante de uma situação inédita. Ela não agiu segundo o coração ou por impulso. Ela foi se consagrar em família, em jejum e oração. Antes de falar, o preparo contribuiu para agir de uma forma estratégica e sem ansiedade. Depois da consagração, ela se apresentou diante do rei e foi aceita com vitória. Ela preparou 2 banquetes, avaliou o melhor momento e forma para falar, trouxe os fatos ao rei e conseguiu vitória para o seu povo, que poderia se defender do decreto de morte anterior. Com Esté, aprendemos o que é ser sábio, é ter sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus, é fruto de um caráter moldado em experiência com o Senhor, em obediência à sua direção. Uma condição de quem lida com problemas com equilíbrio de modo intencional e espiritual, e não emocional e racional. E nós, pais, mães responsáveis, temos ensinado nossos filhos a agir com sabedoria? Estamos sendo intencionais na educação que damos a eles? Nossos filhos precisam aprender a orar para resolver os seus problemas. Ensine, orando com eles. Esse é um segredo da igreja e a vitória da nossa família. Como Esté, eles também terão experiências com respostas de oração. Se não confiarmos no poder da oração e no que ela pode transformar em nós, nas pessoas e no cenário, nós não teremos uma experiência como a de Esté. Então, irmãos, qual o problema do seu filho ou da sua filha? Deus é maior. Palavra, jejum, oração. Aprendemos com Esté que o jejum é o nosso recurso e o banquete é a nossa celebração. Um anuncia o outro. E qual o impacto de uma educação sem sabedoria? Nossos filhos estão sujeitos a seguir os seus impulsos e diferentes conselhos de quem não serve ao Senhor. Mas o Senhor nos levanta a conhecer os seus mistérios em família, no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo a Bíblia, o temor do Senhor é o que define a sabedoria e a loucura, como vimos nas parábolas das 10 virgens. E os efeitos da falta de sabedoria são terríveis, tanto para este tempo quanto para o porvir, com a vida eterna com Jesus. E o que Esther nos ensina? Seja sábio. Mas o que tem sido ensinado aos nossos filhos? O contrário da sabedoria. Vamos comparar. Bom, por aí tem sido dito: seja informado, saiba todos os assuntos, saiba de tudo, busque informação em excesso para ter opinião em excesso.
mas a Bíblia registra: selecione seus assuntos e suas conversas. Uma outra narrativa: participe dos desafios que viralizam nas redes. Mas a Bíblia registra: nem tudo que é possível me convém. E uma terceira: seja impulsivo, emocional. Mas a Bíblia registra: cuidado com atitudes insensatas. Irmãos, o excesso de informação é uma anti-experiência, é o contrário da sabedoria. É se perder no tempo da barra de rolagem infinita e cair em um buraco. Quem tem tempo para tudo, não tem tempo para Deus. De órfã, a rainha Esther tipifica a vitória da igreja fiel. A igreja também não tem parentes, filiação no mundo. Conta com a misericórdia do Senhor e com a direção segura do Espírito Santo para realizar sua função. Na história de Esther, nós aprendemos que a sabedoria é tipo do Pai, a obediência é tipo do Filho e os valores são tipo do Espírito Santo, a Trindade que nos orienta neste tempo. Como é bom poder conversar com os nossos filhos sobre os seus desafios, criar um ambiente para que eles possam ser fortalecidos na unidade da nossa casa, educar no temor do Senhor. Irmãos, nós ainda convidamos a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata, com muito carinho para as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Nas últimas edições do quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína está trabalhando os instrumentos de percussão, que já falamos aqui. É muito importante, ou esses instrumentos são muito importantes na marcação do ritmo, lá durante o louvor da igreja, quando a igreja está cantando. E hoje, a tia vai trabalhar com a clave. O louvor continua sendo Orar Faz Bem. Então, você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, glória a Deus por estarmos juntos para mais uma aula. Nós estamos aprendendo o louvor Orar Faz Bem. E na semana passada nós iniciamos os instrumentos de percussão. Foi o chocalho. E hoje será a clave. Vamos conhecer os ritmos? Nós já sabemos que este louvor está no compasso quaternário. E nós temos aqui neste primeiro tempo uma pausa de semínima, um silêncio. Aqui representação de nós tocarmos, representação da notinha. Tempo 2, tempo 3, vamos tocar. No quarto tempo, outro silêncio. Essa parte é aquela da introdução. Si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Depois, na estrofe, nós vamos tocar no tempo 2 e no tempo 4. Aqui nós vamos iniciar Faz Bem a Alma. Nós vamos iniciar neste tempo aqui. E depois, tempo 1 aberto, 2 toca, 3 pausa, 4 toca. E também temos este tempo, este ritmo. Nós vamos tocar no tempo 1, 2, 3. E o quarto tempo é uma pausa. Vamos primeiro só fazer esse que nós aprendemos agora. A tia vai contar os tempos e vai tocar da forma que colocou no slide. 1, 2, 3, 4. Este é o primeiro. Si, mi, fá, sol. Si, mi, fá, sol. Agora, na hora da estrofe, nós temos tempo 1, pausa, 2, toca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E também temos o momento no louvor, que nós vamos tocar o tempo 1, 2, 3 e o 4 é uma pausa. 1, 2, 3, 4. Vamos conhecer agora a partitura deles? Vamos lá. Introdução, a parte que a tia cantou, solfejou agora. Si, mi, fá, sol, tchá, tchá. Si, mi, fá, sol, tchá,
Aí nós vamos esperar. Sol, lá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, dó, mi. Ora faz bem, tá, tá. Ora faz bem, tá. Faz bem a alma. Nós vamos tocar o tempo 2 e 4. E depois, na parte dos instrumentos, nós vamos tocar o tempo 1, 2, 3. Tchá, tchá, tchá. Vamos tocar agora junto com o louvor? Pegue a sua clave e vamos tocar junto com a tia. Muito bom! Agora, vamos combinar de vocês estudarem bastante. Quero lembrar que nos seminários Unidos em Família, muitos intermediários tocam a clave. Então, intermediários, vamos treinar bastante, certo? Um grande abraço para vocês e a paz do Senhor Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual o melhor lugar? Aquele que você acha mais bonito e onde já esteve? O céu é um lugar maravilhoso. Um lugar que é melhor do que qualquer outro que nós conhecemos. E tem mais. O Senhor nos convidou para irmos para lá, para passarmos a eternidade toda com Ele. Mas há um detalhe nesse convite que o Senhor nos fez. Nós precisamos estar preparados para o momento do chamado e a oportunidade é agora. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Letícia Lírio vai falar sobre o tema Não perca a oportunidade de salvação. Cumprimentamos as crianças, os intermediários, adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre os segredos da Palavra de Deus e o Senhor já nos revelou que estamos vivendo o tempo do breve. E o que é isso? Em breve, Jesus virá buscar uma igreja que tem sido fiel a Ele. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a oportunidade de salvação. Veremos que nós precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos oferece. Vamos, assim, ler o texto da Palavra de Deus, que está projetado no slide, e diz assim: Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Livro de Isaías, capítulo 53, primeira parte do verso 4. O texto que lemos fala sobre uma profecia que Isaías falou muito antes de Jesus nascer. Isaías disse detalhes sobre o Senhor Jesus. Disse que ele seria um homem simples, seria rejeitado pelo povo de Israel, mas disse também que o Senhor Jesus viria a essa terra, sofrer, morrer pelos nossos pecados e assim levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E quando o Senhor Jesus veio a essa terra, todas as profecias sobre ele se cumpriram. E é por isso que lá no livro de Cantares que temos estudado, fala que Jesus tem cabelos crespos e pretos. Por quê? Lá no livro de Cantares já profetizava que o Senhor Jesus viria para tomar sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, porque o cabelo, ele fala dos pensamentos. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que Jesus leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades? Como isso acontece? Sabe como? O Senhor Jesus, ele leva sobre si toda a nossa dor quando buscamos a Ele de todo o nosso coração e com fé.
É por isso que o Senhor hoje nos alerta de que nós não devemos perder a oportunidade de salvação. E nós vamos ver hoje a história de uma mulher que fez isso, tomou uma atitude e não perdeu a oportunidade quando esteve com Jesus. Diz a palavra, lá no Evangelho de Marcos, que o Senhor Jesus estava num local e uma multidão o apertava. E tinha uma mulher que tinha uma doença há 12 anos, uma doença que fazia com que ela perdesse sangue. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos, com medicamentos, mas a doença só piorava. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus e ela colocou no seu coração, disse assim, que se ela tão somente tocasse na veste de Jesus, na roupa dele, ela seria curada. E aquela mulher tomou essa atitude. Ela foi até Jesus, enfrentou aquela multidão, encostou na roupa de Jesus e, de fato, ela foi curada. Glória a Deus! Mas o Senhor Jesus sentiu que dele saiu o poder. E ele disse assim, quem tocou em minhas vestes? E os discípulos falaram com Jesus, Senhor, tem um monte de gente apertando o Senhor e o Senhor pergunta quem tocou em suas vestes? Mas aquela mulher que sabia o que tinha acontecido, chegou até Jesus, se prostrou ali, ajoelhou aos seus pés e disse a Jesus tudo o que tinha acontecido. E sabe o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, aquela mulher, ela recebeu a bênção da cura da sua enfermidade e também recebeu a bênção da salvação, que é o maior presente que o Senhor pode nos dar. E a mesma atitude que aquela mulher teve de ir até Jesus é a atitude que a igreja fiel tem tido. Porque a igreja fiel, ela não perde a oportunidade de ir ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja fiel sabe que somente em Jesus nós temos solução para todos os nossos problemas. A igreja fiel está preparada, disposta a estar sempre aos pés de Jesus. E é isso que o Senhor quer que nós entendamos hoje. O Senhor Jesus, Ele está vivo e Ele quer se revelar a cada um de nós. Se você hoje quer se colocar diante do Senhor, quer ir aos pés dEle, Ele está à disposição para poder te ouvir. E Jesus está aqui. Você pode colocar a sua vida hoje diante dEle. Não perca tempo, não deixe para depois. A oportunidade de salvação é hoje, é agora. Aceite Jesus como seu Salvador. E assim você fará parte de uma igreja, a igreja fiel, que subirá para morar com o Senhor eternamente. Nós assim pedimos que o Senhor abençoe essa palavra, que ela seja luz para o seu coração e que assim possamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo brilhar.
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso, com resultados cada vez mais notáveis e que você também pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita e que pode ser feita sempre que você precisar para este número que está aparecendo aí na tela. 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso, lembro, totalmente gratuito. Aponte também a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo ao lado do número do 0800 e seu aparelho será redirecionado diretamente para essa ligação. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Compartilhe os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a cada dia mais, estamos lançando novos conteúdos, como o Manaim News, o IG 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina e o programa Família, um projeto de Deus. Todos esses são novos conteúdos disponíveis aqui no canal, além de muitos outros que você já está acostumado a ver aqui. Mas um deles é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim, chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Não se esqueça de verificar se está inscrito no nosso canal e se não estiver, se inscreva. Curta esse vídeo, acione o sininho lembrete para que você seja notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos e ajude a anunciar o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem.